todo modelo organizador biológico, ou para nós, atualmente mensurado, triplo etérico, conforme André Luiz, ele é constituído de átomos aquém do hidrogênio e além do urânio. E, ao mesmo tempo, conforme Kardec, dos elementos do meio. O aquém do hidrogênio é desde os infracorpúsculos, os infrarreinos, os elementos subatômicos e os subreinos, os intraatômicos e os intrarreinos, todo esse universo compõe o aquém, o antes do hidrogênio, porque a partir desses elementos que vão compor o neutrônio, vai surgir o próton e o elétron e dar origem ao hidrogênio. Do hidrogênio ao urânio, é os elementos do meio, sem falar dos átomos artificiais, os que a natureza gestou. Então, eles existem também no universo perispiritual e esta dimensão chamamos de fluido vital, a anterior de princípios vitais. Ou princípio vital, fluido vital, no qual o corpo biológico está imerso. Ele recebe elementos do anterior, dos princípios vitais, para gerar. Esse fluido vai nutrir. E o que nós chamamos de psiátomos, o aquém do urânio, é o que vai organizar e manter, e é o que compõe o que nós chamamos energia vital. Princípio vital, fluido vital, energia vital. Recursos bioenergéticos, que é o programa de hoje. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam, o de número 7, de uma série de 20, que compõe a 4ª temporada. A nossa gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, a piloto interestelar dessa espaçonave divina, assessorada pela copilota Marília Aparecida Gonçalves. E para chegarmos até vocês, empresas e emissoras parceiras, corações solidários, toda a tecnologia, a internet, enfim, tudo e todos que em nome do Cristo, em nome de Deus, a força suprema do universo, os Cristos, seus emissários, elementos e elementais, agradecemos a todos por este momento único em nossas vidas. Então, recursos bioenergéticos. Em sentido profundo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. O Verbo é o Evangelho. E o Verbo se fez carne. Como isso se dá? Se começa com o psiquismo divino, fraciona-se em princípios inteligentes do universo, que ao reunir-se compõe o amor como vitalidade, substância, que gesta o éter cósmico, o akasha, o registro onde tudo quanto existe está guardado, que transmuta-se no fluido cósmico, depois no universal, na matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis, na energia mental, na bioenergia que vai gestar os infracorpúsculos e com eles os infrarreinos. E esses infrarreinos vão gestar os elementos subatômicos e com eles os subreinos. E esses subreinos vão ser partículas, como os intrarreinos fora destes, dos intrarreinos, que são os elementos atômicos. E os elementos atômicos são partículas dos reinos atômicos, dos universos em miniatura. Tudo bem?
Então, recursos bioenergéticos. Então, essa é a trajetória desses recursos, que pode nascer de nós, canalizados pelo centro coronário, ou canalizados da natureza que os contém desde o psiquismo divino. Então, nós podemos e devemos canalizá-los cada vez mais da origem. Quando nós nos alimentamos da proteína animal, eles estão semi-prontos. Não temos trabalhos praticamente nenhum, a não ser a boa e consciente confecção, mastigação e o comportamento posterior, ou antes, durante e após. Assim como o vegetal, a proteína está pronta, não temos trabalho, a não ser desses cuidados, se nós não os cultivamos. E assim com os recursos minerais. Mas se nós sabemos, se eu sei, eu faço. Então eu posso criar os recursos minerais. Eu posso transmutá-los e confeccionar a proteína vegetal, assim como a proteína animal, e viver somente da luz. Eu transformo luz em ar, em água, em elementos da terra que gesta os vegetais e combina com os animais e tudo, enfim. Se eu quero ir além, ou aquém da luz, aquém do hidrogênio, eu vou aprender a confeccionar os nêutrons, prótons, elétrons, ou antes dos nêutrons, prótons, os quarks, os mesons, bários, os leptons, os neutrinos, os bósons de Higgs são considerados infracorpúsculos. Esses bósons, até chegar na origem do princípio inteligente do universo, o átomo primordial, que vai transformar-se no anjo. Mas é um único átomo? Não. Um átomo vai unir-se com outro para compor uma nova realidade. E vai aumentando em número e expertise até chegar no átomo físico, que já é um universo em miniatura, que vai unir-se com outro átomo físico para compor a água, para compor o ar, para compor tudo quanto existe na vida terreal. E dos corpos mais simples, dos minérios, até os mais sutis, no considerado reino humano. Para a partir daí, tudo que existe no corpo transformar-se em sentimentos e começarmos o reino da angelitude, no qual os nossos próprios corpos serão chamados de virtudes. Então, o corpo X de um anjo, por isso que vários anjos formam os arcanjos. O anjo, caridade. O anjo, fé. O anjo, misericórdia. O anjo, esperança. Então, a junção desses anjos compõe os arcanjos. Então, o anjo da caridade, o anjo da misericórdia. Então, essa junção de virtudes, esses blocos virtuosos que compõem realidades, essas realidades é que se unem. Então, um espírito se especializa, quando encarnado, em mecânica. Então, ele pode ser o rei dos mecânicos, como Pelé foi considerado o rei do futebol. E assim sucessivamente. Então, esse espírito vai especializando-se numa coisa, em outra coisa, até tornar-se uma completude ou uma eterna incompletude de uma porção de coisas. E a partir de um estágio, no processo de iluminação,
ele vai especializar-se, tornar-se um bloco de virtudes mais definidas. E vai configurá-lo como alguém que vai unir com outro alguém. Por exemplo, vamos supor que ele tenha especializado na benevolência. Ele vai unir-se com outro espírito especializado na indulgência e com outro espírito que vai ser especializado no perdão, e esses três vão compor a caridade dentro de um anjo. E assim, sucessivamente, na composição dos arcanjos. E aí você sabe o resto da história. Então, como eu vou fazer para usar esses recursos terapêuticos que existem em tudo? Porque o Evangelho é força, vitalidade e vida, a oração é a alavanca e os recursos é a resultante daquilo que pretendo quando eu vou extrair da natureza, por intermédio do centro Kundalini, com a pétala ectomineroplasma, os elementos que gestam e governam, gesta e gerencia os elementos do reino mineral, ectomineroplasma, no ectofitoplasma, os que gestam e gerenciam os vegetais, o ectozooplasma, os que gestam e gerenciam os animais, ou o reino animal. E essas três forças em mim, ou canalizadas, têm o objetivo de criar uma nova realidade. Então, se transforma em energia sexual, que por intermédio dos relacionamentos, no exercício da afetividade, ela vai criar vínculos e laços que vão unir seres na construção de outros seres e formando uma consciência cada vez mais ampla. Nós podemos simplesmente em nós usá-la para a composição do éter químico que assimila e desassimila os elementos para o corpo físico. O éter vital, que é a força criadora em si, o éter luminoso, que gerencia os sentidos, e o éter refletor, que já alça esses seres do mundo vital para o mundo dos instintos. Então, tudo isso origina-se da energia Kundalini. E nós podemos transformar instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos, pensamentos na inteligência intelectiva, depois na inteligência emotiva e culmina com a inteligência espiritual, que é a virtude que nasceu do ectomineroplasma, nesta vertente. Ou eu posso pegar lá do psiquismo divino, princípio inteligente, e fazer toda a trajetória, culminar neste reino mineral, vegetal e animal e fazer todo o trajeto. Então, pegando da natureza do Kundalini, eu fiz apenas uma parte do trajeto. Mas se eu sei, eu faço o circuito completo. Então, os recursos bioenergéticos existem em tudo quanto existe. E se eu sei sorver a água, em pequenos goles, se eu sei que na intimidade da boca tem mais de 35 milhões, na realidade 350 milhões de pequenas glândulas, porque tem que se multiplicar por 10 na atualidade, para extrair a essência consciencial da água. Ela vem do ectomineroplasma, transformando-se em força criadora no meu universo. Então, se eu sei fazer isso, além de enviar o que foi engolido para o físico, o que foi assimilado por essas glândulas já vai para o corpo vital, o corpo dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, até chegar no corpo mental. Entendido? Então, inspirem com suavidade.
E em tudo visualize essa energia, se souber extraí-la, pelo pensar, pelo sentir, falar e agir. Então, quando você lê, ela está na leitura. Quando você ouve a música, ela está na música, porque o Evangelho está em tudo. E ela é a essência criadora do Evangelho. E você vai compreendendo o mecanismo e assimilando no pensar, no respirar, no sorver a água, no banhar-se, no alimentar-se, na leitura, na música, na afetividade ou em tudo quanto existe, você vai aumentando a fonte inesgotável que já existe em ti e também fora de ti. Faça o exercício durante a semana e nós voltaremos na próxima semana com caráter rejuvenescedor. Agora vai ser o comportamento mediante evangelho, oração e recursos bioenergéticos. Então, nosso caráter rejuvenescedor, como nós estamos conduzindo esses elementos. Gratidão a vocês, netos espectadores, Aline e Marília Gonçalves, todos os que estão nos seguindo em todas as redes, todos que se inscrevem e compartilham nossos vídeos, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos. Deus nos abençoe imensamente e nos una cada vez mais. Namastê.